Olá, sejam bem-vindos nesta noite oracional na festa dos Santos Esposos. Eu e a Luzia, com maior satisfação, estamos aqui participando desse momento tão importante de reflexão, nesse ano tão especial dedicado a São José. Nós vamos meditar hoje com você o Pai Nosso, junto com José. José no Pai Nosso. A primeira frase do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, essa exaltação do nome do Senhor. Nós vamos perceber que tanto São José como Maria, eles vivenciaram, eles oraram com textos do Antigo Testamento que deixam bem claro essa necessidade de exaltar o nome do Senhor, essa necessidade de santificar o nome do Senhor. No profeta Isaías, que com certeza é um dos textos que os dois meditaram várias vezes, nós lemos lá no capítulo 55, versículos 8 e 9: Pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é meu. Os meus pensamentos estão acima dos vossos. Veja bem, não foi isso que São José vivenciou? Não foi isso que Maria vivenciou? Seja feita a vossa vontade. Os dois sempre estiveram dispostos a fazer a vontade do Pai acima de tudo. E esse é o convite que nós somos chamados também a obedecer. E da mesma forma, no Salmo, eu vou pegar um salmozinho aqui, que é o Salmo 147, versículo 12, um versículo. Glorifica o Senhor, Jerusalém, louva o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor com a sua vida, louve o Senhor com a sua vida. A vida dos dois foi um ato de glorificação. Por isso, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19, São José é referido como justo. Justo. Quem é o justo? Justo é aquele que se pauta pela vontade divina. É aquele que encontra na vontade divina, em fazer a vontade divina, o sentido da sua existência. Esse é justo. É esse que nós estamos sendo chamados a imitar. Ou seja, pautar a nossa vida em fazer a vontade divina, em cumprir a vontade divina. Então, o querer e o agir do justo estão sempre voltados a Deus. Tudo quanto o justo faz é expressão da sua fidelidade a Deus. E José é movido pela vontade de Deus. Ele recebe a missão de, no futuro, dar o nome ao próprio Jesus. Isso ele ouviu do anjo. Tá? Dar o nome na Bíblia tem um significado de assenhoramento, de tornar-se senhor, de se apropriar de algo. No caso de José, ele não poderá se tornar senhor de Jesus, porque o Senhor de Jesus é o Pai. E José é consciente do seu papel. O Pai, então, por meio do anjo, determina o nome que deverá ser dado ao filho que haverá de nascer. Com o gesto de dar esse nome que foi sugerido pelo anjo, José assumia o seu papel, um papel social na relação com Jesus. E assim, ele cumpria a missão que estava reservada para ele, como discípulo do rei. E José, ele abraça essa proposta divina sem medo. Quando ele desperta do sono, diz lá a narrativa do Evangelho, em São Mateus, capítulo 1, versículo 24, ele fez exatamente como o anjo havia ordenado e recebeu Maria como sua mulher. A ação de São José é a ação daquelas pessoas que são movidas pela vontade de Deus. Aquelas pessoas que, quando chegam a reconhecer
a Deus, se colocam à sua disposição, se colocam ao seu santo serviço. José, ele age por livre decisão, o que mostra essa transcendência divina que respeita a liberdade humana, porque ele poderia ter dito não, eu não aceito essa missão, ela é muito grande para mim. E José deu o nome a Jesus, significa Yahvé salva. Aqui está o ápice do cumprimento da vontade divina por parte dele. E José foi o primeiro a ter acesso, a receber essa revelação. E ele entende a vontade de Deus. E ele age como um discípulo autêntico, praticando essa vontade sem hesitar em momento algum. Uma outra frase na sequência do Pai Nosso, que também nos remete aos santos esposos: venha a nós o vosso reino. Este reino, ele vem quando nós fazemos a sua vontade, quando nós proclamamos a santidade do nome do Senhor. Em José, nós temos a postura do ser humano que está em processo permanente de escuta dos apelos de Deus, da vontade de Deus. E São José se dispõe inteiramente para acolher o apelo do Senhor. Hoje nós vivemos um momento muito diferente, talvez, daquele que José viveu, que nós vivemos num ativismo muito grande. São José era um homem de oração, era um homem que buscava o escondimento, era um homem de profunda comunhão com o Pai. Por isso ele era muito sensível às moções da vontade do Pai na sua vida. E hoje nós temos alguns desafios nessa vida moderna. Um deles, a agitação. O outro, o ativismo. São impedimentos para quem quer estar disponível nas mãos de Deus. Dois grandes perigos para cristãos da nossa época, da nossa era: agitação e ativismo. Por isso, quem quer seguir o Senhor deve colocar-se com docilidade, com uma liberdade na escuta do Senhor. Uma das grandes lições que nós devemos recordar quando nós repetimos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E na sequência, uma expressão bem clara da identidade josefina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa identidade josefina, essa identidade mariana de fazer a vontade do Senhor sempre. São José descobre a vontade de Deus mesmo quando ele está em dúvidas e incertezas, porém sem abrir mão da disposição de, em tudo, ser fiel ao Pai. Assim, ser justo, no caso de José, significa ser discípulo exemplar, todo centrado em Deus, que é o nosso grande convite quando nós rezamos o Pai Nosso. Seja feita, Senhor, a vossa vontade na minha vida, assim na terra como no céu, ou seja, em todos os momentos. Faça, Senhor, a vossa vontade na minha vida. José assim expressou na sua vida, Maria assim expressou na sua vida. Seja feita a vossa vontade. E José, então, esse modelo para nós. E ele continua como um exemplo para toda a igreja. E para nós, não basta apenas apreciá-lo, não basta apenas
ser simpáticos às ações de São José. É preciso seguir seus passos, imitá-lo. A postura de escuta e a prática da vontade de Deus mostram a verdadeira devoção que se deve ter a São José, para que, a exemplo dele, nós nos tornemos discípulos de Cristo. São José foi o primeiro discípulo de Jesus. Uma outra expressão do Pai Nosso também, que realça a identidade de São José. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu destacaria esse de cada dia, porque nós devemos procurar suprir a nossa necessidade material. Nós temos que trabalhar para isso, mas com uma atitude de confiança e uma atitude de desapego. Essas duas atitudes são fundamentais, porque é a confiança em Deus, como diz e descreve Jesus, e está lá no Evangelho de São Mateus, que cuida dos pássaros do céu, que cuida dos lírios do campo, e Jesus desafia, e não vai cuidar de vocês? Não vai cuidar de nós? Tá? Então, essa necessidade também de desapego, porque, claro, nós procuramos o pão e precisamos do pão, nós necessitamos para hoje, sem uma exagerada preocupação para o dia de amanhã. Então, em Nazaré, São José ele vai constituir e vai sustentar a família, a Sagrada Família, solidamente ancorada no seu trabalho. E ele foi carpinteiro, e um carpinteiro dos bons. Né? E ele ensinou a sua profissão a Jesus. Jesus foi discípulo de São José nesse sentido profissional. Né? Então, essa necessidade nossa de suprir realmente as demandas que nós temos nessa vida, nós vamos ancorá-lo no trabalho, claro, mas é fundamental ser sustentado na fé, com esse foco no dia que se chama hoje, para que não nos tornemos escravos nem do trabalho e nem dos bens materiais. Na sequência, a frase que fecha o Pai Nosso: e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui se trata da necessidade espiritual. Trata-se de reconhecer com muita humildade os nossos pecados, as nossas falhas. Mas o perdão e a misericórdia de Deus manifesta-se somente se nós somos misericordiosos com o próximo, e esse é o nosso desafio. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque muitas vezes nos falta misericórdia com o outro. E esse outro não é aquele que está tão longe de nós. Esse outro às vezes está a poucos passos de você, dentro da sua casa, clamando por misericórdia, por compreensão com as suas limitações, com as suas fraquezas e com os seus erros também. Então, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E falar em tentação, é muito importante ter presente que essa tentação pode se manifestar de várias formas, mas nós situamos aqui 3 formas que se colocam para nós como desafios, tanto para o cristão como para a própria igreja. A primeira, que é a própria tentação em si. A segunda, rejeição. E a terceira, perseguição. Nós, como cristãos e como igrejas, como leigos e como religiosos, precisamos estar sempre atentos a esses 3 grandes desafios que acompanham a nossa caminhada. A primeira, a tentação em si. A tentação do ter. A tentação do poder.
a tentação do prazer, que podem destruir a nossa caminhada, como família, como casal, como religioso, mas também os outros dois aspectos. O desafio da rejeição. Nem sempre você vai ser reconhecido, nem sempre você vai receber apoio, às vezes nem dentro da sua casa, às vezes nem dentro da sua própria comunidade. Você vai sofrer a rejeição. E o terceiro aspecto, que é muito difícil, mas que é real, e o Papa nos alerta para ele, que é a perseguição. Sim, a perseguição. Essa perseguição pode se tornar, em algum momento, em algo maior, uma dimensão social, mas essa perseguição ela se manifesta muitas vezes de forma sutil também. Para você que fez a sua opção por Jesus. A perseguição, sim. E essa perseguição pode acontecer na sua família, na sua empresa, na sua comunidade. Então, o Papa Francisco nos alerta, e ele colocou isso na oração do Ângelus, no dia 25 de junho de 2017, dizendo assim: o envio em missão por parte de Jesus não garante aos discípulos o sucesso, o aplauso, o reconhecimento, assim como não exime o discípulo de falências nem de sofrimentos. E ele continua dizendo: eles devem ter em conta que a possibilidade da rejeição e a possibilidade da perseguição estão presentes. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Há também esse mal presente, o espírito do mal que neste momento quer nos desviar de Deus, principalmente através das seduções da contemporaneidade. Quantas seduções nós temos hoje que, como diz Jesus na parábola, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. No coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, das novas gerações. Como é difícil. Você semeia a palavra, mas essas seduções que aí estão, parece que vão lá e tiram. São José sempre esteve atento aos planos de Deus, na permanente prontidão para realizar a vontade do Pai. Sendo um homem justo, ele muitas vezes tomou decisões a partir da revelação que ele recebia sobre os rumos que deveriam ser assumidos dentro da própria história da salvação. Temos vários exemplos, eu quero aqui só ler um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, de 13 a 15. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe, retirou-se para o Egito. Prontidão na obediência. Então, a exemplo de São José, esta comunhão com o Pai na oração nos abre para que o Espírito Santo vá orientando também a nós, cristãos do século XXI, sobre os passos que nós devemos dar, que nós devemos tomar. Homens de oração, homens de profundidade de comunhão com o Pai, eles são atentos a essas moções do Espírito Santo que diz: não vá por esse caminho, não faça esse negócio, não tome essa decisão. E depois nós vamos perceber em outros momentos, várias vezes, São José, movido por aquilo que o anjo lhe revelava em sonho, ele tomando decisões. Então, essa percepção de São José da vontade de Deus sempre é seguida de uma ação concreta,
ou seja, que revela um homem decidido, que cumpre exatamente aquilo que o Pai coloca no seu coração, sempre voltados para a segurança da Mãe, Nossa Senhora e do Menino Jesus. Esse é o nosso papel, de também termos essa comunhão profunda do Pai, com o Pai, para que nós possamos trazer essa presença de Deus na forma de segurança em nossas famílias. E encerrando essa reflexão, a José e a Maria, como a nós, não faltaram anjos para lhes revelarem o que Deus queria. Nem lhes faltou, por parte deles, a responsabilidade para assumir também as suas tarefas, sem fugir da missão que o Senhor havia entregue a eles. Dentre essas tarefas incluía o direito e o dever do trabalho. É um exemplo para nós, para que nós também busquemos, com sabedoria, articular as nossas responsabilidades em família com o nosso trabalho e com a missão que cada um de nós recebeu. Encerrando este momento de reflexão, nesse dia tão importante para todas as famílias, oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrada Família, rogai por nós.